Saúdo-vos todos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje é sobre dízimos. Bem sabemos que muitas igrejas utilizam da passagem de Malaquias 3, do verso 8 ao 11, para intimidar os seus fiéis a entregar-lhes o dízimo, ou seja, 10% de toda a sua renda. Vamos analisar então nesse estudo dentro das Escrituras profundamente o que realmente é certo e o que é errado. Será que devemos mesmo entregar nossos dízimos às igrejas? Então vamos começar esse estudo lendo então a passagem bíblica, Malaquias 3, do verso 8 ao 11. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então esta passagem, que ela é bem conhecida no meio cristão, está se tratando de um povo que estava roubando a Deus, não entregando os dízimos e as ofertas. Certo? Então foi isolado esta passagem, Malaquias 3, do verso 8 ao 11, ela foi retirada do contexto e serve hoje, é usado como meio de intimidação de que se você não entregar o seu dízimo para o pastor ou para a pastora, além de você não receber as bênçãos sem medidas, que é citado nessa passagem, o Senhor não repreenderá o devorador na sua vida. Certo? E esse devorador, entre aspas, ele vai destruir a sua vida social, familiar, profissional, a sua saúde, a sua vida vai ser destruída por esse tal devorador. Vamos ver então, vamos conhecer a fundo de que tipo de dízimo que está sendo tratado esta passagem, de que bênçãos são essas que Deus promete àquele que entrega dízimos e ofertas, e que devorador é este que Deus se refere. Também nós vamos ver que tipo de dízimos existem nas Escrituras como ordenança, certo? Como ordenança. Então, acompanhe esse estudo até o fim. Então, as táticas usadas por essas igrejas para intimidar o povo e entregar o dízimo é que se você não entregar, não devolver, esse é o termo que eles usam, né? Se você não devolver os dízimos a Deus, você é um ladrão, você não receberá nenhuma bênção. E além disso tudo, de ser um ladrão e não receber bênçãos mais em sua vida, o devorador vai acabar com você, né? O devorador vai arrasar a sua vida. Você e sua família vão ficar doentes, desempregados, miseráveis, não terão mais nenhum tipo de ligação com Deus, pois elas esquecem, ou muitas vezes fingem que esquecem, de que este dízimo, ele não é mais cumprível na nova aliança. Não há mais como cumprir esse tipo de dízimo que eles cobram. Nós vamos ver agora os tipos de dízimos, então, que nós temos como ordenança de Deus e por que este especificadamente não pode mais ser cobrado. Pois esse tipo de dízimo que eles cobram utilizando esta passagem bíblica é totalmente antibíblico. Bom, então, biblicamente existem como ordenança
3 tipos de dízimos nas Sagradas Escrituras. E apenas uma pequena parte deste primeiro que eu vou apresentar deveria ser entregue na casa do tesouro. Então há algo muito errado nessa explanação que as igrejas usam para cobrar o dízimo. Vamos ver agora os 3 tipos de dízimos que existem. Então vamos tratar agora sobre o dízimo aos levitas, que está relatado em Números 18, 21 e 24. Tá? Esse é o primeiro, é um dos 3 dízimos que existem como ordenança nas Escrituras. Vamos ler comigo esta passagem então. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Bom, então este dízimo que ele foi dado aos levitas, ou seja, a todos os descendentes da tribo de Levi, toda a descendência do primeiro sacerdote Arão, ok? Que trabalhassem no templo, que aqui diz na tenda da revelação, aqui está se referindo ao tabernáculo, que posteriormente, quando eles deixaram de ser nômades, eles possuíram a terra de Israel, reconquistaram, retomaram, virou o templo, né? Um lugar de adoração fixo. Mas até lá, então, enquanto estavam no deserto, era um tabernáculo, ok? Então, todos esses descendentes de Levi, os levitas que trabalhavam no templo, eles não tinham outras funções profissionais. A vida deles era o quê? Dedicada ao sacerdócio, dedicada a cuidar da parte espiritual de Israel. Eles também, após a retomada da terra prometida, a terra de Canaã, sob comando de Josué, a tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi a única que não recebeu repartição de terra. Todas as outras tribos receberam terras, as terras foram repartidas entre elas, certo? Mas a tribo de Levi, os levitas, não recebeu nenhuma porção de terra. Então aqui o Senhor diz que todos os dízimos, a 10ª parte daquele povo, seria a herança dos levitas. Certo? Seria a forma deles se manterem, né? Manter o seu sustento, as suas necessidades. Como eles não poderiam exercer nenhuma atividade profissional, eles não poderiam se dedicar ao plantio, à criação de gado, né? E nem outros tipos de produção, de nenhum tipo de artefato para vender, para comercializar e garantir o seu sustento, né? Eles só se dedicavam ao templo, então eles precisavam ter alguma fonte de renda, né? Alguma forma de sustento. Então foi aí que Deus instituiu todos os dízimos aos levitas, a tribo de Levi. Então Deus instituiu esse sistema dizimal para o sustento dos levitas, que na maioria, na grande parte, eram em mantimentos, certo? Eram em mantimentos, em animais, em parte das colheitas. Então o dízimo que essas igrejas hoje cobram dos seus fiéis, usando essa passagem de Malaquias 3, é o dízimo então que era dedicado à tribo de Levi. Bom, vamos ver agora em Deuteronômio 14, 23, sobre o segundo tipo de dízimo que nós temos como ordenança nas Escrituras, que é o dízimo para as festividades. Vamos ler comigo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu moço e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então aqui, quando Deus fala que no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, estava se referindo ao tabernáculo ou posteriormente ao templo, ok? Então naquelas datas santas, que eu já tenho até um estudo referente a elas, um breve estudo, né, sobre os 2 sábados bíblicos, né, chamados festividades anuais. Então o povo de Israel deveria fazer o quê?
separar mensalmente também uma porcentagem das suas rendas, né, da sua lavoura, da sua criação de gado, guardar para si, para que anualmente nas datas santas eles tivessem meios para irem viajar, né, para quem morava longe do templo, eles poderem fazer uma viagem com a sua família. Então muitas famílias de israelitas e também de estrangeiros convertidas à fé em Deus, eles moravam longe de Jerusalém. Muitas tribos moravam longe de Jerusalém. Então esse dízimo era para custear esta viagem, conforme eu falei, desta família, e também eles deveriam levar aquelas famílias que não tinham condições financeiras e se manterem durante os dias de festividades, certo? Com celebração, com comida, com bebida. Então este segundo dízimo é o dízimo das festividades e tem como este o seu propósito. O terceiro dízimo como ordenança é o dízimo aos necessitados, certo? Nós vemos esse tipo de dízimo em Deuteronômio 26, verso 12. Vamos ler comigo. Quando acabares de separar todos os dízimos da sua colheita o ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 26, verso 12. Então esse tipo de dízimo, ele era destinado a todo necessitado, certo? Ao levita também, ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, todos aqueles que não tinham como se sustentar, ou seja, viviam em extrema situação de miséria. Eles deveriam, o israelita, o que ele deveria fazer? Esse tipo de dízimo, conforme nós lemos aqui, ele era recolhido no terceiro ano, ou seja, de 3 em 3 anos. Então, toda a produção, toda a renda daquele terceiro ano era separado 10%, para que você pudesse estar trazendo esse sistema dizimal para os dias de hoje, 3,33% do seu salário para você ajudar o necessitado. Para trazermos o cálculo deste dízimo para a nossa época, consideramos os 10% de todo o terceiro ano. Então pegamos o numeral 10 e multiplicamos por 12, que são a quantidade dos meses do ano, que dá então 120. Então pegamos o resultado 120 e dividimos pelo número de meses de 3 anos, que são 36 meses. Sendo assim, o resultado dá 3,33, que é a porcentagem que você deve separar de sua renda bruta para uma família necessitada mensalmente. Bom, agora que você já conhece os 3 tipos de dízimos como ordenança nas Escrituras, vamos agora discutir sobre esse dízimo que é cobrado nas igrejas, que seria o dízimo, então, aos levitas. Bom, vamos falar agora do sistema sacerdotal levítico, os que, segundo a lei de Deus, tinha permissão, então, de recolher o dízimo dos povos, que é o primeiro dízimo dos 3 que nós lemos aqui. Vamos ler Hebreus 7, verso 5. Diz que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, conforme nós vemos anteriormente, no mandamento que ordenou Israel entregar o dízimo aos levitas, por eles não terem recebido repartição de terras, e que era a herança deles, era o dízimo. E conforme vemos aqui, que de acordo com a lei que ordenava, a lei que permitia que eles recebessem o dízimo do povo. Lendo o contexto desse capítulo 7 do livro aos Hebreus, nós podemos ver o quê? Que Cristo, ao morrer, certo? E ao ressuscitar, ele assumiu todo o sistema sacerdotal para ele. Então, a partir daquele momento, Cristo tornou-se o sumo sacerdote e a linhagem sacerdotal da tribo de Levi tinha se dado por encerrada.
ok? Então, não seria mais um sumo sacerdote mortal, de carne e osso, humano, e sim através de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Então, não temos mais os levitas, nem o templo, para fazer intermédio entre nós e Deus. Nós temos então uma ligação direta com Deus através de Jesus, do sacerdócio de Cristo. Toda a linhagem sacerdotal, ela foi transferida para a pessoa de Cristo, que não segue uma sucessão mais levítica, e sim na linhagem de Melquisedeque, conforme este capítulo de Hebreus nos relata. Então, a partir daí, nós vemos que não há mais como cumprirmos este sistema dizimal. Não há mais a quem entregar os dízimos, pois os dízimos só poderiam ser entregues aos levitas e no templo. Então, resumidamente, há 3 pontos importantes que provam de que o dízimo, esse dízimo cobrado pelas igrejas, ele não é mais cumprível. Primeiro, o dízimo é para sustento dos levitas. Deveriam ser aqueles, segundo a lei, que recebiam os dízimos, deveriam ser da tribo de Levi e descendentes diretamente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Este é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto. Os dízimos deveriam ser recolhidos no lugar sagrado, no templo de Jerusalém, ou anteriormente nos tabernáculos. Esse também não é um requisito mais cumprível, impossível de se cumprir. Terceiro ponto, o sistema sacerdotal vigente hoje em Cristo é da linhagem de Melquisedeque. Então também é um outro requisito que torna esse tipo de dízimo cobrado indevido. Bom, vamos falar agora da passagem de Malaquias, onde é utilizada 3 situações críticas, certo? O roubar a Deus, a casa do tesouro e repreender o devorador. Vamos analisar então nas Escrituras estas 3 situações que são utilizadas para o quê? Intimidar o povo a entregar os dízimos às igrejas. Na época de Neemias, haviam câmaras no templo para se estocarem toda a entrega de dízimos, que eram chamadas de Câmara do Tesouro ou Casa do Tesouro. Após Neemias, então, reintegrar os levitas nas suas funções sacerdotais após o exílio babilônico, o povo ele voltou, então, a entregar os seus dízimos. Vamos ler aqui essa passagem de Neemias 12:44 e 13:12. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro, para as ofertas alçadas das primícias e os dízimos, para nelas recolherem dos campos das cidades os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos. Então todo Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. Vamos ler até aqui Neemias 12:44. Estas câmaras do tesouro, casa do tesouro, o que elas estocavam ali? Todo levita que recebia dízimos, eles tinham que dar a 10ª parte daquilo que eles recebiam, que era chamado dízimo dos dízimos, para o templo. E aquilo lá ficava estocado na casa do tesouro, ou câmara do tesouro. O que ocorria naquela época de Neemias se estendeu até mais ou menos, que é na mesma época, a época também do profeta Malaquias, tá? Que eles estavam deixando de dar o dízimo dos dízimos. Eles não estavam dizimando, os levitas não estavam dando os 10% dos dízimos que eles recebiam ao templo, à câmara do tesouro. Então aí sim que Deus lançou aquela profecia, que Deus não repreenderia o devorador. Então os próprios sacerdotes estavam também se corrompendo contra Deus. Vamos ler aqui Malaquias 2, verso 1, quando começa a repreensão aos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós é este mandamento:
Se não ouvirdes e não propuserdes o vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Então aqui os próprios sacerdotes estavam roubando a Deus, estavam desonrando o nome do Senhor. Então toda essa situação de Malaquias 2 e Malaquias 3 era voltada aos sacerdotes, que estavam então sendo desonestos com Deus. Então Deus os considerou desprezíveis e ladrões, pois estarem roubando o povo nos dízimos e nas ofertas alçadas. Bom, vamos falar agora um pouco sobre este devorador, que Deus disse que não repreenderia ele e que ele destruiria toda a lavoura, todos os frutos. Bom, dentro desse contexto, nós podemos ver que o devorador não se trata de nenhum espírito maligno, não se trata de Satanás, do diabo, enfim. Nós podemos ver, por exemplo, em Joel 1, verso 4, o gafanhoto que arrasava todas as plantações, todos os frutos, ele era chamado também de devorador. Então, nesse contexto de Malaquias 3, o devorador ali citado seria então toda a peste, toda a praga que destruía a lavoura e seus frutos. Quando Deus fala que se os levitas deixassem de roubar a casa do tesouro, o que ele faria? E por sua causa, por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não serão estéreis. Então aqui ele estava realmente se tratando deste gafanhoto, esse tipo de gafanhoto que na época era uma praga muito devastadora. Dizimava, exterminava todo tipo de plantação e comprometia drasticamente as colheitas. Bom, nós então vimos aqui os 3 tipos de dízimos por ordenança bíblica. Um era destinado aos levitas, outro, o segundo dízimo, ele era recolhido, a própria pessoa recolhia para ela, para que anualmente ela tivesse condição de custear os dias de festividades, das santas festividades que Deus ordenou ao povo. Muitos povos de muitas tribos tinham que viajar de suas terras até Jerusalém, às vezes passar dias distante de sua casa, distante dos seus negócios, e precisavam de recursos para custear a alimentação da sua família, os custos de viagem. O terceiro dízimo que nós vimos nesse estudo é o dízimo aos necessitados, que era colhido, que era recolhido ao terceiro ano. Dentro das ordenanças bíblicas existem esses 3 tipos de dízimos, ok? O primeiro, que era o dízimo destinado aos levitas, não é mais cumprível, pois conforme nós podemos ver em Hebreus 7, nós estamos debaixo de um sistema sacerdotal de Melquisedeque. Então esse tipo de dízimo não tem mais como nós cumprirmos. E as igrejas estão usando dele para recebê-los do povo, o que é biblicamente incorreto. Já o segundo dízimo, para quem guarda as festividades de Deus, não vou entrar nesse quesito, nesse assunto, nesse estudo. Mais adiante eu farei um estudo destinado a essas festividades, mas para quem as guarda, quem as cumpre, é também um dízimo importante, certo? Deve também recolher. E o terceiro dízimo é o dízimo destinado àquele que é necessitado, aquele que vive em miséria, a todo carente, certo? Então é um dízimo também, que ele é um dízimo cumprível. Os 2 são cumpríveis. Dos 3, 2 são cumpríveis. Já o primeiro não há como cumprir. Aí também muitos falam, mas Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra para Melquisedeque. Abraão deu uma única vez esse dízimo, certo? Ele não deu mais vezes. Nós não vemos relatos dele dar mensalmente, periodicamente, esse dízimo a Melquisedeque, e foi um dízimo de despojo de guerra. Tá? Então, de acordo, dentro dos mandamentos de Deus, despojos de guerras não eram dados como dízimos.
ok? Não havia dízimo de despojo de guerra, e sim de colheitas de criação de animais, e Abraão deu por livre e espontânea vontade, não por nenhuma lei de Deus, não por nenhum mandamento. Se você quer entregar 10, 20, 30, 100% do seu salário para a igreja, você é livre para dar o quanto que você quiser. Mas como lei passível de maldição de Deus, esse dízimo ele não existe mais. Você pode ficar tranquilo. Então, resumindo, os 3 dízimos como ordenança bíblica, o primeiro ele deixou de ser cumprível totalmente. Não há como mais cumprir esse tipo de dízimo. Mas muitas igrejas utilizam também na Nova Aliança uma passagem do Novo Testamento onde Cristo relata sobre o dízimo e até recomenda de que ele seja obedecido, só que eles utilizam um verso totalmente retirado de um contexto. Vamos ler Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, se referindo ao dízimo, e não omitir aquelas, não omitir a misericórdia, o juízo e a fé. Aqui Cristo estava repreendendo os escribas e fariseus. Eles dizimavam até da hortelã, do endro, de tudo, até as mínimas coisas eles cumpriam da lei cerimonial. Porém, as leis de aspecto moral, que se baseiam no amor ao próximo, eles deixavam de lado, eles não estavam cumprindo. Eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor com os mais necessitados, e isso eles estavam deixando de lado. Então, o contexto dessa passagem é que Cristo falou que eles se apegavam às leis cerimoniais, a parte ritualística, religiosa, mas os mandamentos de aspecto moral, eles deixavam de lado. Então Cristo falou aqui no final: deveis, porém, continuar a dizimar e não omitir a outra parte que eles estavam omitindo. Mas esta passagem aqui não diz nada de que nós devemos continuar após a sua morte, após o fim do sistema levítico de sacerdócio, nós não deveríamos continuar a dar o dízimo. Isso daqui foi uma repreensão, foi uma passagem voltada, uma advertência voltada a eles naquela época, naquela situação. Pois nós podemos ver aqui, por exemplo, em Mateus 5, do verso 23 ao 24, o que diz? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele, com seu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o que o Cristo estava falando aqui? O que Jesus estava falando? Que não adiantava você estar dando ali uma oferta, ali ele estava se referindo a um sacrifício no templo, um sacrifício de um animal no templo. Não adiantava você estar cumprindo aquela lei cerimonial. E se você estava brigado com um irmão seu, se você estava com alguma contenda, se você magoou ele, então você deveria largar ali, a princípio, aquele sacrifício, ir lá e reconciliar com teu irmão e depois voltar no templo e continuar a sua oferta. Isso significa que hoje nós temos que continuar a dar sacrifício, retirando esse contexto, esse texto do seu contexto? Não, é a mesma situação de Mateus 23, 23. Não é porque Cristo citou o dízimo naquela situação que nós devemos dizimar hoje. Nós devemos entender qual que é a diferença do antigo pacto e do novo pacto. A mesma situação de Mateus 5, 23, 24. Porque Cristo não foi contra o sacrifício, falou até que o homem deveria se reconciliar com seu irmão e depois voltar e dar o sacrifício, que nós devemos hoje praticar sacrifício de animais.
É a mesma situação. Ali Cristo estava, na verdade, advertindo sobre uma situação naquele momento, naquela situação. E nós não devemos então pegar para hoje e continuar a oferecer holocaustos. Então eu agradeço mais uma vez a sua participação e atenção. Espero que esse estudo tenha sido útil e proveitoso para você. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Todos os meus estudos estão no meu portal ccbestudos.com. Peço àquele que não é inscrito no meu canal que clique em se inscrever e ative o sininho para ser notificado a cada novo estudo. E saúdo-vos todos com a santa paz de Deus e até o próximo estudo. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.